de uma grande parcela do povo brasileiro, tá? E é muito bom que o povo tenha capacidade de se endividar. Ah, é? Olha aqui, galera, ó. Esse aqui parece ser bom, ó. O maior problema de todo o Dragon Ball, ó. Todo o Dragon Ball. Então vai pegar desde o clássico, Z, Super e a porra toda. Pelo que eu tô entendendo aqui. Mano, parece ser bem interessante, mano. Parece ser bem interessante. É um vídeo curtinho, só de 7 minutos. Então acho que vai ser interessante. Talvez a gente tenha até novos assuntos pra falar. Ou talvez não, né? Enfim, eu não sei qual vai ser a crítica dele aqui. Mas vamos lá, né? Vamos ver então, né? Vamos ver qual vai ser esse tal maior grande problema de Dragon Ball, mano. Eu tô curioso. E eu tô mais curioso porque, tipo, não é do Dragon Ball Super, é de todo o Dragon Ball de modo geral. Então eu tô bem curioso, porque se fosse do Super, eu já ia ter mais ou menos noção, né, do que ele ia falar e tal, porque a grande maioria, né, das críticas e tal é sempre a mesma coisa, né? É sempre a mesma narrativa. Mas aqui, como é de todo o Dragon Ball, mano, aí agora eu estou curioso, mano. Então vamos lá, né? Vamos ver qual é de fato esse tal grande problema, e se realmente é um grande problema, ou se, sei lá, é só realmente ele que, sei lá, não entendeu alguma coisa. Porque tem muito disso em Dragon Ball, né? Tem muita gente que coloca problema onde não existe, ou simplesmente apenas ela acha que é um problema, só que na verdade não é um problema. É ela que não entendeu, e por ela não entender que ela coloca aquilo como um problema. Isso tem muito em Dragon Ball. Não sei se é o caso aqui do nosso amigo, mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu estou interessado, mano. Então, vamos lá e eu vou dar aqui a minha opinião e também os meus contrapontos, se eu achar que é necessário. Então, vamos lá. Já temos aqui o Goku bonitão, Super Saiyajin Blue, e é isso aí. Vamos lá então, né? Vamos ver. Então quer dizer que uma simples arma do exército Freeza pode derrotar o Goku na forma Blue? Ou então se você... Ai, mano, já começamos bem. Mano, eu nem deveria explicar muito essa cena porque eu já fiz isso em um vídeo. Eu não lembro também qual é o vídeo, mas se eu lembrar eu vou deixar aí no card. Mas, mano, falando de forma bem resumida mesmo, mano, basicamente, tudo em Dragon Ball, em questão de poder, resistência e tal, não sei o que, tudo depende de Ki. Não depende de transformação, não depende de, sei lá, treinamento ou qualquer tipo de coisa. Não, tudo depende do Ki. Ou seja, o quanto de Ki você está usando na sua resistência. Porque, ó, se você solta um poder de Dragon Ball, você precisa de Ki. Se você voa em Dragon Ball, você precisa de Ki. Se você, sei lá, se você faz qualquer coisa além do normal do Dragon Ball, você usa Ki. Então, para tudo, você precisa de Ki. O que vai aumentar, de fato, é que quanto mais Ki você tiver, mais Ki você consegue colocar em uma certa parte específica do corpo. Ou seja, você pode mandar tanto, sei lá, digamos que você tem, sei lá, você tem 50% de Ki. Aí, sei lá, digamos que você manda, sei lá, você manda 30% para a sua defesa e você manda 10% você manda 10% que sobrou do Ki pro seu ataque. Então, se você fizer isso, o seu ataque, né, por ter menos Ki, ele vai ser mais fraco. Só que por você ter mandado a outra metade do seu Ki para sua resistência, né, para todo o seu corpo vai ser muito mais resistente. Então, tudo depende basicamente de quanto de Ki você está usando na sua resistência. Então, não interessa se o Goku tá no Super Saiyajin Blue, se o Goku tá, sei lá o quê, porque não há transformação que vai fazer com que o personagem fique blindado. O que vai fazer isso é o tanto de Ki que ele está concentrando no corpo dele. A transformação apenas permite com que ele libere muito mais Ki para ele aumentar ainda mais a sua resistência. Mas não é uma coisa tipo automática. E isso também é uma coisa que eu sempre falo. Ki em Dragon Ball não é uma coisa fixa, é uma coisa manual. Ou seja, depende basicamente do usuário. Então o Goku ele pode estar lutando, sei lá, com apenas 10% de resistência. E aí durante a luta ele pode aumentar para 30, 40 e tal. E quando ele achar que não é mais necessário, ele pode diminuir essa resistência. Ao invés dele estar, sei lá, em 50%, ele pode ir para 10%. Porque, novamente, tudo depende do tanto de Ki que o usuário está usando. E isso é uma coisa que fica muito clara, por exemplo, naquela cena lá da saga do Freeza, onde o Vegeta ele quer se machucar para ele tomar um Zenkai, né, e tudo mais, né, para ele depois ser curado pelo Dendê. E aí o que ele faz? Ele pede pro Kuririn para poder matar ele. Só que o Kuririn fala que, mano, Vegeta, mas eu não tenho poder suficiente, eu não posso te matar, eu não consigo te machucar. E aí o que o Vegeta faz? O Vegeta diminui o Ki dele. E quando o Vegeta diminui o Ki dele, o Kuririn consegue matar o Vegeta com um simples ataque. Um ataque bem fraquinho e tal. E esse ataque consegue matar o Vegeta. Por quê? Porque o Vegeta diminuiu o Ki dele. Se o Vegeta estivesse lá frente a frente e tal, com 100% de poder dele, mano, aquele ataque do Kuririn não ia fazer nem costas no Vegeta. Mas ele só conseguiu porque o Vegeta falou que iria diminuir o Ki dele. Porque tudo depende disso. A tua resistência depende de Ki. Então não interessa se o Goku estava em Super Saiyajin Blue, se estava em Super Saiyajin sei lá o quê. Não interessa. Se nesse momento o Goku está com a sua resistência completamente baixa, como ele estava, né, e tal, né? Porque né, ele estava de guarda baixa. Por ele estar de guarda baixa,
ele tá basicamente sem resistência no corpo, porque ele não tá com o Ki concentrado no corpo dele. Quando você não tá com o seu Ki concentrado no seu corpo, você não é resistente. Você não é resistente e tudo mais, e qualquer coisinha pode te ferir. Pois o que vai qualificar se você vai ou não tomar dano é o tanto de Ki que você está concentrando no seu corpo naquele momento. E nesse momento aqui, o Goku estava de guarda baixa. Por quê? Porque o Freeza já estava derrotado, não tinha porque o Goku continuar concentrando o Ki dele na sua existência. Então por isso que ele diminui e ele não tem mais o Ki concentrado no corpo dele. Então o corpo dele não está mais resistente. Mas ele está em Super Saiyajin Blue. Não interessa, já falei, o Super Saiyajin Blue não deixa o corpo 100% resistente. Não é uma coisa automática, é uma coisa manual. A transformação apenas faz com que ele permita empurrar muito mais Ki para onde ele quiser. Mas é só isso. Mas ainda assim, o Goku ele tem que empurrar esse Ki. Não é a transformação que empurra. A transformação apenas faz com que ele consiga empurrar mais desse Ki quando ele quiser. Então, tipo, não é uma coisa automática. Não é igual o Superman, por exemplo, que é 100% resistente todo o tempo. Em Dragon Ball, a resistência é manual. Depende unicamente do tanto de Ki que o personagem está concentrando naquele momento. Então, se ele estiver concentrando muito Ki, ele vai ser muito resistente. E se ele não quiser concentrar muito Ki, ele vai tomar dano de qualquer tipo de coisa. É assim que funciona o Ki em Dragon Ball. Ki em Dragon Ball não é fixo, é variável. Enfim, eu já expliquei isso várias vezes, mas, né? Enfim, então essa cena aqui ela faz todo sentido. Quem reclama disso daqui, claramente é uma pessoa que não entende como é que funciona o Ki em Dragon Ball. E é até engraçado, né, mano? Porque, tipo, mano, logo no começo da saga, já tem uma explicação do Whis falando. O próprio Whis fala, mano, não interessa o quão forte você for. Se você estiver de guarda baixa, não importa o quão poderoso você seja, você vai levar um dano muito absurdo. O próprio Whis explica isso, é um dos primeiros ensinamentos do Whis. O Whis, ele explica isso logo no começo do filme. Mas o pessoal ignora a explicação e, não, isso não faz sentido porque eu acho que não faz sentido. Sabe, aí é foda também, né, mano? Tipo, tu tem que pegar de acordo com o que é dito na obra. E não tipo, com o que tu entende. Não, eu entendo que em Super Saiyajin Blue o Goku é pra ser 100% resistente, então é pra ele ser assim. Não é assim que funciona, mano. A obra não é de acordo com o que tu entende, é de acordo do jeito que ela é. Então tu tem que, né, entender ela de acordo com as informações que a própria obra dá. A obra nunca falou que o Ki é uma coisa 100% resistente, que quando você tá em Super Saiyajin Blue, você é 100% blindado em toda santa hora. Não é assim que funciona, mano. Mas enfim. Então quer dizer que uma simples arma do exército Freeza pode derrotar o Goku... E lembrando, não é uma simples arma. Pra nós humanos pode até ser uma simples arma, mas não, era um laser. O laser que o Freeza ele usou como plano de emergência. Você realmente acha que o Freeza vai ser muito burro a ponto de colocar como um plano de emergência um simples tiro de laser? Olha, eu acho que não. Isso aqui eu não posso provar. Mas se eu tivesse que teorizar, eu ia teorizar que esse laser, na verdade, não era um laser qualquer. Era um laser que vinha do próprio Freeza. O próprio Freeza colocou o seu próprio laser dentro lá daquele anésinho lá, né, que o cara usa, justamente porque, né, de novo, era o plano de emergência. Para mim não faz sentido o Freeza colocar com um plano de emergência um simples tiro de laser. Sei lá, para mim pelo menos não faz sentido, mas tá bom. Na forma Blue, ou então se você pegar a cabeça do Goku e raspar contra o gelo... Mano, novamente, aqui é o mesmo conceito. Tudo depende do tanto de Ki que o personagem está usando naquele momento. E aliás, nessa cena aqui, o que causa realmente a dor não é nem o gelo em si, e sim a força do Broly. A força do Broly colocando a cara do Goku contra a parede que está causando dano. Não é de fato realmente o gelo em si. Não, é a força do Broly, porque o Broly tem Ki. O Broly está concentrando toda a força dele para poder esmagar a cabeça do Goku. Então o que mais está causando a dor é mais a força do Broly do que realmente o gelo em si. Mas enfim, novamente, isso aqui é uma coisa que só vai entender realmente pra quem sabe como é que funciona o Ki em Dragon Ball. E infelizmente a maioria das pessoas que assistem Dragon Ball não entendem como é que funciona o Ki. o que é impressionante, né? Porque, sei lá, pra mim pelo menos é uma coisa que, sei lá, não é difícil de você entender. É uma coisa que é bem óbvia, na verdade. Mas enfim, né? Tirar, machucá-lo. Dragon Ball é um anime com dezenas de qualidade. Esse vídeo não é pro hater de Dragon Ball pra chegar e falar: olha só, anime lixo, cheio de problemas. Não, cara. De todo o Dragon Ball. Não, mano, mas tipo, mano, você apontar um problema em uma obra e tal, não é um problema, mano. Criticar todo mundo tem pra criticar. Tanto que Dragon Ball ele tem problemas, João. Dragon Ball tem muitos problemas, assim como vários outros animes. Eu mesmo tenho muitas críticas a Dragon Ball. Até Dragon Ball Super, que é o anime que eu mais gosto, né? É o meu anime favorito. Mesmo sendo meu anime favorito, mano, eu sei admitir que ele tem muitas coisas que eu não gosto. Muitas coisas que não fazem sentido, coisas que eu não gosto e tal. Tanto que essa saga aqui, né, a saga do Golden Freeza, na minha opinião, é a pior saga de Dragon Ball da história. Eu odeio essa saga.
Mas ainda assim, né, eu faço as críticas, mas também é aquilo. Pra mim, o maior problema é quando a pessoa faz uma crítica e essa crítica não faz sentido. É uma crítica que, mano, mas ela não tem lógica, sabe? Tipo, a explicação tá dentro da obra, mas você que não entendeu. Por você não entender ela, que você vai lá e faz aquela crítica achando que, não, mas é porque faz sentido e tal. E não, aí também não, né? Então, né, tudo depende do tipo de crítica que você faz. Tem algumas pessoas que fazem críticas porque realmente só querem criticar? Realmente tem. Tanto, né, que a gente já viu isso muitas vezes. Só que também tem aquelas pessoas que só falam uma coisa porque elas acham que não faz sentido, só que na verdade faz sentido. Elas que não entenderam. Né? Então tem isso também, né? E isso aqui não é problema, mano. Criticar, qualquer um pode criticar, mano. Esse é um dos poucos problemas que a obra tem. Muita gente fala mal da história de Dragon Ball, mas quem é honesto... Eu sou uma das pessoas. Eu sou uma das pessoas, mano. Olha só, mano. Olha só que curioso, né? Tu sabe que isso nunca foi um problema. Mas não é tão desenvolvida quanto outros animes. Ok, isso não torna a história ruim. Eu sou muito fã. Tá, mas eu acho a história ruim. Eu acho. Eu não gosto da história de Dragon Ball. Eu realmente não gosto. Realmente não gosto. Não é só porque, não, é porque não é tão desenvolvida como outros animes. Não, é porque isso nunca foi o charme de Dragon Ball. Dragon Ball nunca se destacou por causa disso. É assim mesmo por causa disso. Dragon Ball tem uma história ok. Tipo, sabe? Aquela história que tá lá, sabe? É uma história que tá lá porque tem que estar. Mas é isso, mano, sabe? Tipo, mano, a grande maioria não se importa com a história de Dragon Ball. Essa é a verdade, mano. A grande maioria só quer ver luta, transformação e os personagens porque eles são muito carismáticos. É isso. Basicamente, isso é tudo que todo mundo gosta de Dragon Ball. Isso não é minha opinião, isso é basicamente a opinião de modo geral. Mano, é só você pegar o que mais faz sucesso em Dragon Ball. Mano, raríssimas pessoas vão comentar a história. Ninguém vai falar isso, mano. Pelo amor de Deus, mano. Assim. Fã de Dragon Ball, mas eu sempre vou elogiar quando merece e criticar quando precisa. Eu não posso... Tá certo, mano. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser, mano. Mas, de novo, uma coisa é você criticar. Outra é quando. Como essa crítica. Se ela é uma crítica que faz sentido ou é uma crítica que não faz sentido. Algumas críticas não tem muito o que falar porque muitas críticas são baseadas em opiniões, né? Tipo, por exemplo, ele acha que a história é uma história legal e tal e tudo mais. Já eu não, eu acho que a história é um lixo. Mas aí, beleza, né? Aí realmente é mais questão de opinião, né? Tipo, na opinião dele, não, a história é boa e tal, não sei o quê. Beleza, mas na minha opinião, não. Na minha opinião, a história é muito ruim. Então, até aí, tipo, é uma crítica mais baseada em opinião, né? Ele tem uma visão sobre a história e eu tenho uma outra visão sobre a história. Até aí não tem problema. Agora, realmente, a gente vai realmente pra questão de que, tá, mas faz sentido ou não faz sentido? Tem explicação no anime ou não tem explicação no anime? O argumento é bom ou o argumento não é bom? É isso que a gente, né? É isso que a gente vai analisar, né? Pano para problema de nenhuma obra. Mesmo que Dragon Ball seja um dos meus animes favoritos, e mesmo muita gente não gostando, Dragon Ball é incrível e com muita qualidade. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre o Dragon Ball. Mano, tudo na vida, por mais bom que seja, vai ter uma coisa ruim, mano. Nenhuma obra é perfeita, mano. Nenhuma. Quem fala que uma obra é 100% perfeita e tal é fanboy, mano. Não é fã. Todo fã admite que a obra que ele gosta, por mais perfeita que ele possa achar, ele sabe que tem defeitos. Mesmo que seja um defeito bem pequenininho, mas ainda é um defeito. Nenhuma obra tá livre de defeito, mano. Nenhuma. Ou ser o maior anime de todos os tempos, ou então dele ser o único anime a quebrar a internet. Mas só quem é fã de verdade vai assistir esse vídeo até o final e depois comentar se isso é ou não um grande problema da obra. E qual o problema? Beleza, vamos lá então. Vamos ver, né, se eu sou um grande fã de verdade, né? Vamos ver. Pra mim aqui, né, no começo você já cometeu aqui alguns erros, né? Porque, né, pra mim, né, pelo que, né, mostrou até então, parece que você não entende muito bem como é que funciona o Ki em Dragon Ball. Então, pra mim, isso aqui é mais um problema de entendimento sobre a obra do que realmente uma crítica totalmente válida. Mas, enfim. O nível de poder tão absurdo que em muitos momentos acaba se perdendo e não fazendo sentido na proposta da história. Não se trata... Mano, ó, sendo bem sincero, eu odeio analisar nível de poder, mano. Nossa, não só em Dragon Ball, mano, em qualquer anime e tal, em conteúdo não sei o que, mano, vai ficar analisando que personagem mais forte, personagem mais fraco, sei lá o que. Mano, uma coisa tão chata, mano. Nossa, eu odeio tanto essa discussão, porque é tão chata, é tão, sabe, sem sentido, não sei o que. Ai, nossa, eu odeio falar sobre isso, mano. Eu odeio, mano. Tanto que tem muito vídeo de Dragon Ball que fala sobre isso, né? Tipo, sobre questão de quem é mais forte, quem é mais fraco, não sei o quê. E, mano, eu nunca trago esse tipo de vídeo aqui no canal, porque eu não gosto de analisar isso, mano. Eu não gosto, é muito chato. Eu odeio falar sobre esse tipo de coisa. Eu falo quando eu acho que deve ser falado. Mas, de modo geral, mano, eu realmente não gosto de falar sobre isso, porque é chato, mano. É chato, é sem sentido. Eu não vejo lógica em falar sobre isso, mano. Eu acho chato pra caralho, mano. Mas, enfim, né? Em Dragon Ball tem sim umas lutas que eu acho sem sentido, alguns níveis de poder que, sei lá, você pode dizer que não faz sentido, ou faz sentido, não sei o que, mas tem muitas lutas que fazem sim sentido, só que é aquilo que eu falei, né? Como a maioria das pessoas não entendem como funciona o Ki em Dragon Ball,
por elas não entenderem como é que funciona o Ki, elas acabam resumindo tudo ao entendimento delas. Ou seja, elas entendem que o personagem é mais forte, então ele tem que ser mais forte. Ou seja, a obra não disse que o personagem era forte. A pessoa que classifica aquele cara como forte, porque sim, porque ela acha, e se ela acha, então é daquele jeito. Ou sei lá, tipo, aquele cara acha que aquele personagem não devia ter tomado dano para aquele ataque. Tipo, ele acha aquilo, mas a obra mostrou isso? Não, ela não mostrou. Ela não mostrou. Mas pra ele faz sentido. Então é aquilo, tipo, eu acho que o maior problema quando você analisa uma luta de Dragon Ball é que você não analisa a luta baseada na obra. Você analisa baseado no que você acha, no seu entendimento pessoal. E aí, né, aí entra o problema, né? Porque aí, né, você fala que a luta não faz sentido, sendo que ela faz. O problema é que você que não soube analisar ela direito. Né, você que realmente acabou não entendendo direito como é que funciona e tal. Tem muitas pessoas também que ignoram o contexto. Tipo, uma luta tem um contexto totalmente específico, mas aquela pessoa ignora totalmente aquele contexto para simplesmente resumir que, não faz sentido porque aquele personagem é mais fraco e aquele personagem é mais forte, então na teoria não faz sentido o mais forte vencer o mais fraco, sendo que em Dragon Ball sempre teve personagens fracos que venceram personagens mais fortes. Ser mais forte em Dragon Ball não é tudo. E uma coisa que o pessoal também não entende é que em Dragon Ball poder não é tudo. Poder de luta, poder físico e tal, não é isso que define quem é mais forte ou quem é mais fraco. Isso nunca foi o que define o Dragon Ball. Em algumas lutas é o que define, mas em outras não. E muitas pessoas acabam não percebendo isso. E o Torneio do Poder é um grande exemplo disso. No Torneio do Poder, não importava quem era mais forte. O importante era jogar para fora da arena. Se você jogar para fora da arena, mesmo você sendo mais fraco, você iria ganhar. Mas a grande maioria das pessoas que analisam o Torneio do Poder só analisam em questão de mas esse cara é mais forte, mas aquele cara é mais fraco, mas ele é mais forte, mas ele é mais fraco. Eles só analisam isso. E aí, né, aí eles acabam não entendendo, né? É por isso que eu digo, mano, você tem que analisar como um todo, você tem que pegar todo o contexto. Você não pode só pegar aquilo que você acha, aquilo que você entende. Não, você tem que pegar todo o contexto, toda a situação, o estado daquele personagem, o interesse daquele personagem, se realmente ele tá lutando a sério, se ele não tá lutando a sério, se faz sentido, se não faz sentido. Você tem que analisar tudo isso, mano. Não pode só pegar de uma forma meio vaga, mano. Assim como uma grande maioria faz, mano. Bom, mas enfim, né, vamos ver aqui, né, como é que ele vai fazer, né. Trata de lógica científica, física para nós, no nosso mundo. É um anime fictício, não precisa de explicação para nós, mas dentro da própria obra, aí sim precisa, ainda mais se isso for desenvolvido. E sabe qual a pior decisão de Dragon Ball? Eles começarem a medir os níveis de poder com os Scouters. Concordo. Mano, isso aqui eu concordo pra caramba. Nossa, mano, essa coisa de medir poder de luta com Scouter, nossa, é uma merda. Nossa, como eu odiava isso, mano. Mano, isso aqui foi tão ruim que eles, que eles removeram isso. Eles removeram isso. Se eu não me engano, eu acho que é a partir da saga dos androides. Da saga dos androides pra frente, eles largaram completamente essa ideia. Eles nunca mais tocaram nessa ideia de medir poder de luta, mano. E, mano, ainda bem que eles fizeram isso, mano. Porque, nossa, era muito chato isso, mano. Deus, só que, nossa, como era irritante esse tipo de coisa, mano. Tanto que se alguém me perguntar o que eu mais odeio em Dragon Ball, é isso daqui, mano. Eu odeio essa coisa de Scouter, medir poder de luta e tal. Eu odeio, eu tenho um ódio profundo pra essa porcaria, mano. Ainda bem que eles desistiram com isso, mano. Graças a Deus, mano. Que essa coisa é muito chata, mano. Pelo amor de Deus, velho. Aí muita coisa começou a não fazer sentido. Muita gente acha o nível altíssimo de poder em Dragon Ball um ponto positivo para a obra. Se for comparar com outros animes... Não, a questão para mim, pelo menos, não é o tanto de poder que você tem. O problema é que as pessoas não sabem analisar e avaliar o uso desse poder. Esse que para mim é o problema. Porque o personagem ele tem um poder X e o pessoal, em vez de fazer uma análise de fato baseada naquele poder, eles só pegam um númerozinho lá, define que, ele tem esse número é maior do que esse daqui, então ele é mais forte, portanto, acabou. É isso aí. E, mano, isso aí não é análise, você não tá analisando, você tá só julgando de acordo com o seu entendimento. Então tem uma diferença entre você julgar com o seu entendimento e você analisar. Analisar é você pegar tudo lá que tá dentro da obra e tal, você estudar, pesquisar, analisar, ver argumentos, tentar criar um argumento e tal, para aí sim você ir lá, você encaixar e você explicar de forma detalhada o porquê, né, que aquele poder é maior, porquê que ele é menor, porquê que faz sentido, porquê que não faz sentido, e isso é analisar. Quando você só chega e só julga, tipo, com base, não, o número é maior, você não tá analisando, você tá julgando. Analisar e julgar são duas coisas diferentes. Por exemplo, Goku versus tal personagem pode até ser bom, mas dentro da história, muitas vezes isso... Pra mim não, mano. Pra mim essa coisa aí de, que o personagem é mais forte e tal, nossa, eu odeio, mano. Eu não gosto desse tipo de coisa, mano. Não queiram discutir comigo esse tipo de coisa, mano, porque eu odeio isso. Eu odeio. Eu tenho um ódio mortal por isso, mano. Eu não gosto. Enfim. Não é tão legal assim. E não tem lógica. Vamos do princípio. Um humano em Dragon Ball, ele tem um nível de poder entre 5 a 10. Como a gente viu com aquele fazendeiro no início do Dragon Ball Z. Peraí, como é que é? Tem um nível de poder entre 5 a... só tem nível 5 de poder de luta, você é um lixo.
Mano, uma coisa também que o pessoal também acaba não entendendo muito bem é que nível de poder de luta não quer dizer basicamente tipo o seu nível exato de poder. Ele quer dizer, na verdade, o tanto de... Como é que posso dizer? Ele quer dizer o quão ameaçador você é. Por exemplo, um humano que tem 5 de poder de luta, não quer dizer basicamente que, tipo, nossa, o poder dele em si é 5 de poder de luta e então ele só tem 5 de ki que ele pode usar e não sei o que. Mano, isso não faz nem sentido. Não tem nem lógica. Na própria lógica de Dragon Ball, isso não faz sentido. Então a questão de poder de luta não é questão de tipo, você tem 5 de poder de luta, então dentro de você tem, sei lá, tem 5% de ki, por exemplo. Não é assim que funciona. Isso quer dizer, basicamente, é um nível de ameaça que você é. Então se você é apenas 5 de poder de luta, o seu nível de ameaça não é tão grande assim. Porque, né, você tem pouco ki. É como se fosse, sei lá, como se fosse um nível de, sei lá, digamos que de, sei lá, de 2 a 10, o seu nível de poder de luta é, sei lá, de 7, por exemplo. Se esse for o seu nível de poder de luta, o que vai dizer basicamente é que você tem uma quantidade boa de ki, só que não é aquela quantidade, tipo, sabe, absurda e tal, que, nossa, vai fazer com que você consiga concentrar um poder gigante, não sei o quê. Não é isso que vai acontecer. Tanto que a Videl, por exemplo, era uma humana normal, tipo, ela já conseguia, mesmo com pouco ki, sei lá, digamos que, sei lá, o 5 de poder de luta, né, que é o base, né, que o humano pode ter. Com 5 de poder de luta, mano, ela já conseguia controlar o ki, a ponto de conseguir criar um pouco de energia e tal nas mãos, quando ela conseguia, né, controlar e tal, e também de voar. Apesar, né, de ter dificuldade e tal, mas ela conseguia. Ou seja, ela já tinha ki para poder criar uma esfera de energia e ela já tinha ki para conseguir voar. A questão é que ela não conseguia controlar a direita desse poder, porque ela nunca treinou, ela nunca se esforçou e tal. Então, essa é a questão. Você ter um poder é uma coisa, você saber controlar esse poder e manipular ele, e assim poder fazer com que ele aumente, é outra coisa. Porque isso também é uma coisa que o pessoal não leva muito em conta. Como eu já falei, o Ki em Dragon Ball, ele é variável. E por ele ser variável, e não uma coisa fixa, não quer dizer que, o cara aqui, ele variou, ele tinha 5 de poder de luta. Não quer dizer que esse cara ele vai ter 5 de poder de luta para sempre. Não, pode variar. Uma hora tá 5, outra hora tá 2, outra hora tá 10 e tal. Depende do esforço do personagem. Se o personagem estiver muito calmo mesmo, muito relaxado, esse poder de luta pode diminuir para 2. Agora, se ele estiver, sei lá, se ele estiver muito puto, se ele estiver com muita raiva, se ele estiver se concentrando muito, se esforçando muito e tudo mais, aí esse poder ele pode ir para 10, para 11, 15, 20, 30. Então por isso que eu falo, por isso que eu não gosto desse negócio aqui, porque esse negócio aqui dos counter e tal, ele coloca uma ideia de que poder em Dragon Ball é uma coisa fixa. Ou seja, se eu definir o seu poder de luta como, sei lá, como 5 de poder, então você sempre vai ter esse nível. O seu nível sempre vai ser unicamente 5. E não é assim que funciona. Tanto que esse mesmo Scouter, ele também mostra que esse poder pode variar. Por exemplo, eu lembro que, se não me engano, eu acho que é quando o Trunks aparece na Terra. O Freeza, quando ele vai checar o poder do Trunks, o Trunks ele tem, acho que, se não me engano, eu acho que era 2 ou 5 de poder de luta, se não me engano. O Trunks, o negócio avaliou que ele tinha apenas 5 de poder de luta. O Trunks. E aí depois ele vai lá, ele evolui e o poder dele sai de 5 para mais de 1.000, 1 milhão, trilhões e não sei o que. Então, tipo, mano, esse é o maior exemplo de como que o nível de poder de Dragon Ball pode variar de uma maneira absurda. Então não é porque o personagem tem um nível específico que significa que ele vai sempre ter esse poder. Não, mano, esse velho aqui, ele pode mudar esse 5 aqui para para 500, por exemplo. O que impede? Se o Trunks conseguiu sair de 5 para 1 milhão, tipo, de uma maneira, sabe, surreal, na velocidade da luz, bastando apenas ele concentrar o Ki dele e controlar esse poder e aumentar ele, mano, aí também é outra questão, né? Então é por isso que a primeira coisa importante de você entender quando você vai analisar o nível de poder de Dragon Ball é você saber como funciona o Ki. E a primeira coisa que é importante você saber sobre o Ki é que Ki é uma coisa variável, não é uma coisa fixa, não é um númerozinho fixo. Ele pode variar, ele pode tanto aumentar, tanto diminuir. Aí vai depender do usuário. O usuário que tem a opção de aumentar e diminuir esse poder. A questão é que ele só pode aumentar até um nível específico. Por isso que ele precisa das transformações e o treinamento. Porque a transformação e o treinamento, eles fazem com que você consiga melhorar o seu corpo e quando você melhora o seu corpo, você consegue aumentar o seu limite de Ki. Então o seu limite de Ki, então o seu corpo ele consegue suportar muito mais Ki do que um corpo, sei lá, um corpo que não é treinado. Um corpo que não é treinado, ele não vai suportar tanto Ki assim como um corpo que é treinado. Que basicamente é igual como é que é na vida real, né? Tipo, na vida real, se você tiver um corpo fraco, não vai adiantar você treinar, fazer muito treinamento e tal, você não vai ter músculo, você não vai ter força, porque o seu corpo é fraco, o seu corpo não aguenta aquilo.
Agora, se você se esforçar e tal, e se você melhorar o seu corpo, e o seu corpo for realmente um corpo bem mais forte, musculoso e tal, aí você vai ter mais força, você vai ter mais capacidade pra fazer um monte de coisa e tal. Enfim, mano, basicamente, poder Dragon Ball se resume a isso. Basicamente, de modo, né, bem resumido aqui. Tá, beleza, eu acabei de ficar meia hora aqui, falando, mano. Nossa, mano, aí, enfim. 10, como a gente viu com aquele fazendeiro no início do Dragon Ball Z. Um Saiyajin na forma padrão, dependia muito. Saiyajins de classe baixa, como Raditz, era aproximadamente de 1000 a 1200 de poder. Guerreiros de classe média, entre 4.000 a 5.000 de poder. Saiyajins de elite, como Vegeta, acima de 10.000. E em Dragon Ball, sabe quanto de poder é necessário para destruir um planeta inteiro? Era de aproximadamente 10.000 de poder. Mas aí entra uma questão também que muitas pessoas também não pegam. Se não me engano, eu acho que eu também falei isso em um vídeo, eu não lembro também qual foi o vídeo, mas se não me engano, eu acho que eu também falei isso. Que é a questão de que você ter um poder é uma coisa, o seu ataque que você lança é outra coisa. Por exemplo, o Vegeta em si, ele não tinha o poder suficiente para poder destruir um planeta. Só que o Kagekiru, que o Vegeta solta, que ele tenta soltar para poder destruir a Terra, esse ataque, ele sim tinha poder suficiente para conseguir destruir o planeta. Ou seja, tem uma diferença muito grande entre o nível de Ki que você tem dentro de você e o nível de Ki que você coloca no seu ataque para ele poder causar aquela explosão. Ou seja, não é porque você tem 1000 de poder de luta que, sei lá, vamos dizer que para você destruir a Terra, você precisa de, sei lá, você precisa de, sei lá, 2000, por exemplo. Para você poder destruir um planeta é 2000 de poder. Só que você só tem apenas, sei lá, você tem apenas 1000 de poder, exemplo. Então, tipo, eu tenho 1000 de poder e eu quero destruir um planeta. Só que para destruir o planeta é 2000. Então, o que eu faço? Eu faço um ataque e esse meu ataque, com esse Ki que eu vou fazer com o meu Ki e tal, esse ataque, ele vai ter 2000 de poder. O ataque, não eu, o ataque. O ataque que eu lançar no planeta, esse ataque sim vai ter poder para destruir a Terra. Porque esse ataque, ele vai ter mais de 2000 de poder. Então, né? Então também isso aqui é importante avaliar, né? Tem uma diferença muito grande entre o nível de poder que o personagem tem e o nível de poder que ele coloca no ataque. O ataque acaba tendo muito mais poder do que a própria quantidade de poder que o usuário tem. Até porque é aquilo que eu já falei, tipo, como que é uma coisa variável, você não pode dizer que o personagem ele só vai ficar, sei lá, ele só vai ficar em 1000 de poder. Não, depende do quanto ele pode aumentar muito esse poder. Ele pode aumentar, só que tipo, ele não consegue, por exemplo, ele não consegue aumentar em um nível que ele consiga deixar fixo. Tipo, eu tenho só 1000 de poder. Só que eu posso aumentar esse 1000 para ficar, sei lá, para ficar em 2000. Só que quando eu tô lá me concentrando para poder aumentar esse poder, para poder pegar 2000, eu não vou ficar com esse 2000. Esse 2000 ele vai ser colocado em um ataque e eu vou colocar todo esse meu poder nesse ataque para poder jogar ele. E esse ataque é que vai ter 2000. Aí quando eu jogar esse ataque, aí eu volto a ter apenas 1000. Porque foi um aumento de Ki temporário. Não é um aumento de Ki que vai você ficar com aquele Ki. Não, aquele Ki é somente um Ki temporário para poder utilizar no meu ataque, para poder lançar. E aí esse ataque é que vai ter um poder muito grande. Tem isso aí também, né? Assim. Freeza na forma normal dele era de aproximadamente 530.000, com um dedo, adeus planeta Saiyajin. Com um dedo não, com um dedo que criou uma bola gigante de energia, de Ki, e essa bola que destruiu o planeta. Ó, é importante falar isso, tá? Não foi o dedo, foi a energia criada a partir desse dedo. O dedo criou uma energia gigante, e essa energia gigante, essa bola gigante de energia que destruiu o planeta. Novamente, né, indo para aquilo lá que eu falei. O personagem em si é uma coisa, o ataque que ele lança é outra coisa. É uma outra quantidade de Ki, é uma outra quantidade de poder, são coisas totalmente diferentes. Isso é uma coisa que é importante entender. Imagina ele na forma dourada, que é a quinta transformação dele. Não tenho o número exato de qual é o nível de poder dessa transformação, mas com certeza supera 1 milhão de poder. Se com um dedo ele já faz o planeta inteiro virar poeira na forma normal. Um dedo não. O ataque que ele cria com um dedo. É diferente, tá? Tem uma diferença, tá, meu querido? Tá? Tem uma diferença, sim. Normal. Com a transformação dourada, apenas o Ki, em tese, já deveria fazer o planeta entrar em colapso. Não é o Ki, porque o Ki é uma coisa que, tipo, é uma coisa que é mais fechada no personagem. Tipo, é uma coisa que ela vai se concentrando a partir daquele personagem, ou seja, ela vai pegar só a área que aquele personagem tá. Então, tipo, como o Freeza tá aqui, né, ele tá concentrando o Ki dele, ó, o Ki ele tá pegando toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui em redor e tal, não sei o que. Aí, quanto mais ele vai expandindo o Ki dele, mais realmente o Ki ele vai pegando as outras partes.
Só que não vai ser o suficiente para destruir o planeta, porque é aquilo que eu falei, para destruir o planeta tem que ter uma força muito grande para poder atingir o núcleo do planeta e poder explodir ele de dentro para fora. É assim que se destrói o planeta. Não é simplesmente só tipo, sabe, desse jeito aqui que ele tá falando. Tanto que é por isso que eu sempre falo, mano. Tipo, é muito importante que você entenda como que funciona o Ki. Porque se você não entende como funciona o Ki, mano, você não vai entender como é que funciona. Você não vai entender como é que funciona poder em Dragon Ball. Não tem como, é impossível, é literalmente impossível. Então a primeira coisa que você tem que entender, tem uma coisa muito base realmente sobre Dragon Ball, questão de poder, é entender primeiramente como que funciona o Ki, como que se manipula o Ki, tipo, o que é feito o Ki e tudo mais. Então, tipo, mano, Dragon Ball inteiro é focado basicamente no Ki. O Ki é a coisa mais crucial que você tem que entender quando você vai analisar nível de poder em Dragon Ball, poder em Dragon Ball de modo geral. Porque, mano, se você não entende Ki, você não vai entender poder em Dragon Ball. E isso é basicamente regra. Não tem, literalmente não tem. No filme do renascimento do Freeza, o Goku luta contra ele na Terra. Somente a colisão desses ataques já era para destruir tudo ao redor. Não é porque tendo em mente que o Ki é uma coisa variável, ou seja, depende do usuário, o tanto de poder que o usuário vai colocar. Mano, aqui basicamente você já tem explicação. Eles não destroem o planeta porque, tipo, de modo geral, eles têm poder para fazer isso? Tem. Só que uma coisa é você ter o poder e outra coisa é você usar esse poder para poder fazer aquilo. O Goku, ele tem um poder para, sei lá, destruir o planeta com apenas uma colisão de soco? Ele pode ter. Eu não vou dizer que ele tem realmente porque ele nunca fez isso. Se ele nunca fez, né, eu não posso chegar aqui e falar que ele pode. Eu não posso fazer, porque fazer isso seria basicamente espalhar uma falsa informação. Dizer que o personagem pode fazer uma coisa que ele nunca fez. Então, tipo, o que a gente pode dizer é que eles basicamente se controlam. Durante a luta inteira, eles basicamente controlam. Porque como o Ki é uma coisa variável, como uma coisa que vai, tipo, ela vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, quando o Goku ele vai atacar o Freeza, ele não usa, sei lá, 1 milhão de poder de luta. Não, quando ele tá indo atacar, ele abaixa o Ki dele e ele fica, sei lá, só com, sei lá, com 1000 de poder, por exemplo, quando ele vai lá acertar um soco. Porque ele sabe que acertando um soco com apenas 1000 de poder, ele não vai causar uma grande destruição. Aí quando ele sai daquele soco, quando ele tá de volta na luta e tal, aí ele aumenta esse poder e o poder dele volta a ser 1000. Entendeu? É por isso que eu disse que é importante você entender que o Ki Dragon Ball é uma coisa variável. Porque justamente por ele ser uma coisa variável, que ele vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, a cada vez que vai passando a luta, é que a gente entende o porquê que alguns ataques causam muito dano e outros ataques não. Tanto que em muitas lutas em Dragon Ball, por exemplo, a gente tem lutas que causam uma destruição muito grande. Mas tem outras lutas que não. Tem algumas lutas que só causam uma destruição bem pequenininha. Isso acontece justamente porque é uma coisa variável. Os personagens eles vão aumentando e diminuindo o nível de poder a cada vez que eles dão um soco, a cada vez que eles jogam um ataque, a cada vez que eles recebem um ataque. Então é aquilo que eu falei, tudo depende do tanto de Ki que o personagem está utilizando naquele momento. O Goku, quando ele vai atacar, ele pode muito bem ficar com apenas, sei lá, apenas 100 de poder de luta, atacar, e depois de terminar de atacar, ele pode muito bem voltar a ter 1000 de poder de luta. Porque é uma coisa variável, uma coisa que ele vai fazendo isso conforme ele vai lutando. Ele vai lutando, e ele vai concentrar o Ki dele. Então é por isso, por exemplo, que o Broly, ele acaba causando muita destruição. Porque ele não tem controle do Ki. E por ele não ter controle do Ki, ele não consegue variar. Então sempre quando ele vai lançar um ataque, ele não consegue controlar aquele ataque. Ele não consegue colocar uma quantidade de Ki certo naquele ataque para que não cause muita destruição. Tanto que é por isso que o controle do Ki é uma coisa crucial em Dragon Ball. É uma coisa crucial e é uma coisa que os personagens sempre têm que treinar. Porque é muito importante que você tenha o controle do seu Ki. Se você não tem o controle do seu Ki, mano, você pode até morrer. Você pode até morrer em Dragon Ball, se você não tiver o controle do seu Ki. Por isso que o controle do Ki é uma coisa ultra megamente importante. Então, mano, o Goku e o Freeza, eles têm controle do Ki. Então, é óbvio que eles não vão causar uma grande destruição num planeta inteiro e tal, porque eles sabem controlar. Eles sabem perfeitamente bem o tanto de Ki que eles têm que usar para causar uma destruição que não vai destruir o planeta. Então é aquilo, mano, isso aqui só faz sentido se o poder fosse uma coisa fixa. E não é fixa, é variável. Enfim. Blue também era a transformação mais poderosa do Goku antes do Instinto Superior. E não venha me dizer que quando o Freeza estava lutando contra o Goku, ele estava se contendo nos ataques ou tentando não destruir a Terra. Sendo que... Mas ele estava fazendo isso, literalmente ele estava. E depois que ele foi derrotado, um simples ataque dele no chão destruiu o planeta. Um simples ataque dele no chão é... Não, calma aí. Calma aí que aqui também tem... Aqui também tem explicação, olha só. Sendo que depois que ele foi derrotado, um simples ataque... Primeiro, depois que ele foi derrotado, o Freeza não tinha motivos pra fazer isso quando ele estava lutando. Ele não tinha, porque ele queria acabar com o Goku. Ele só resolve destruir o planeta aqui
Porque aqui, né, pô, ele percebeu que, pô, eu perdi, pô, eu não tenho mais como vencer o Goku e tal. Aí ele pensou, mano, se não tem mais como vencer o Goku, então eu vou logo destruir a porra toda. É isso que ele pensou. Agora, ó. Ataque dele no chão, destruiu. Esse ataque dele no chão não é um simples, não é tipo, nossa, ele pegou a mão, tocou no chão e destruiu. Não. O que o Freeza faz ele coloca, ó, a palma da mão dele. A gente sabe que o Ki, ele sai aqui, ó, ele sai através da palma da mão. O Freeza, ele pegou a palma da mão, colocou no chão e disparou uma rajada muito poderosa de energia que atingiu o núcleo do planeta e destruiu ele de dentro para fora. Foi isso que o Freeza fez. Tanto que quando o Freeza ele dá o ataque, você consegue ver que sai uma coisinha vermelha da mão dele. Então, tipo, não é que ele encostou a mão no chão, aí o simples dele ter encostado a mão foi o suficiente para destruir o planeta? Não, ele foi inteligente. Ele jogou um ataque muito poderoso, que atingiu o núcleo do planeta. E, mano, quando você joga uma coisa que atinge o núcleo do planeta, mano, você já vai destruir ele. É bem diferente, por exemplo, que você jogar, sei lá, uma energia em um lugar aleatório. Se você lançar essa energia em um lugar aleatório, a Terra não vai ser destruída. Agora, se você lançar ela no núcleo do planeta, aí sim, aí o planeta vai ser destruído. Então, né, pensei também. Planeta. Aí o Whis precisa voltar no tempo para impedir a bagunça que aconteceu. Mas espera aí, é sério que eles falaram isso? Ele destruiu a Terra. E o Vegeta morreu naquela explosão? Sim, ele morreu. Ele morreu, mano. É normal, tipo, mesmo que ele não morresse na explosão, ele iria morrer porque ele não pode respirar no espaço. Então, tipo, sim, basicamente sim. Até porque é aquilo que eu falei, tipo, o Vegeta naquele momento, ele tava com o Freeza vencido. Então o Vegeta ele não tava, sabe, com o controle do Ki, com uma resistência muito alta no corpo dele. Ele não tava, porque pra ele o Freeza já tava vencido. E se o Freeza já tava vencido, então, mano, por que eu vou continuar concentrando o Ki na minha resistência? Por que eu vou continuar sendo muito resistente? Não tem porquê. Então ele basicamente diminuiu a resistência dele. Ele diminuiu, aí o Freeza foi lá, destruiu e foi muito rápido. Não deu nem tempo pro Vegeta poder pensar e raciocinar e perceber que, caraca, nossa, ele vai destruir o planeta pessoal, nossa, eu tenho que aumentar meu Ki pra poder ficar mais resistente, não sei o que. Cara, não tinha como. Porque, mano, mesmo que o Vegeta conseguisse ter um Ki suficiente para conseguir resistir a uma explosão de um planeta, cara, ainda assim ele não ia conseguir sobreviver no espaço. Então, né, de qualquer jeito ele iria morrer, seja pela destruição ou seja pelo espaço em si. Também não faz sentido. E também, ainda nesse filme, tem a questão de que quando o Freeza tinha sido derrotado pelo Goku, um simples tiro de uma simples arma do exército Freeza faz o Goku voltar à forma normal, mesmo ele estando na transformação do Blue. Bom, enfim, essa questão aqui do tiro e tal eu já expliquei, então não vou me repetir. Sabe o que é mais engraçado? É que os personagens em Dragon Ball, eles nunca param de evoluir. O Freeza, por exemplo, hoje em dia, na forma Black, ele arrebentaria qualquer um no torneio do poder, e até mesmo o Goku e o Vegeta. Mas o fato... Eu tenho uma discordância sobre isso aí, mas, mano, de novo, eu não vou ficar falando sobre isso porque, de novo, eu devo ficar falando sobre essa coisa de quem é mais forte, não sei o que. Então, e também, esse vídeo aqui já tá bem longo e tal, né? Um vídeo de 7 minutos eu tô conseguindo transformar em um vídeo de 1 hora, né, mano? Mano, enfim. Mas, de novo, tá? Eu não gosto de falar muito sobre isso, então, de novo, tá? Eu só vou meio que, tudo faz. Dos personagens ficarem absurdos não significa que os cenários, ou então a Terra, também fique. No Dragon Ball... Na verdade, sim, porque quanto mais eles evoluem, mais eles aprendem a controlar o Ki. E quanto mais controle você tem do Ki, menos destruição você causa. Porque você só causa uma grande destruição se você tiver um nível de Ki específico que você estiver concentrando naquela situação específica. Então, na verdade é ao contrário. Quanto mais você evolui, mais você tem controle do Ki. E quanto mais você tem controle do Ki, mais você consegue manipular esse Ki e fazer com que ele não cause tanta destruição assim. Porque o que vai causar a explosão é o nível de Ki que você vai utilizar naquele momento. Tanto no seu ataque, tanto nos seus golpes, não sei o que. E é por isso que o Ki Dragon Ball é uma coisa variável. Porque eles vão variando. E por isso que não tem, por isso que não tem uma quantidade exata que você pode usar, sabe? Tipo, em uma luta o personagem ele pode ficar em qualquer nível. Ele pode tanto ficar em um nível muito baixo, em um nível muito alto. Depende do que o personagem está usando naquele momento. E ele vai diminuindo e aumentando
todo momento. Mano, a cada golpezinho que ele der, ele vai aumentando, ele vai diminuindo, ele vai aumentando, ele vai diminuindo. É assim que funciona em Dragon Ball. Dragon Ball sempre assim, eles vão aumentando e diminuindo o nível do Ki a cada hora. Não é tipo um nível fixo, sabe? Tipo, nossa, o Goku ele vai começar uma luta com, sei lá, com 1000 de poder de luta e ele vai ir com esses 1000 até o final da luta. Não, ele vai variando. Ele vai variando de 1000, aí, sei lá, 2000, 3000, 4000, ou senão aí depois ele pode diminuir, ele pode voltar pra 1000, aí ele, sei lá, ele pode diminuir mais ainda e ficar só em 100. Então, mano, depende. Super Broly é a mesma coisa. O Broly luta contra o Vegeta e o Goku na Terra e aos poucos ele vai ficando cada vez mais forte. Se o Broly criança já fez o Scouter quebrar, imagina ele adulto. Tanto que foi até dito que não dava... Sim, tanto que... mano, na moral, mano, essa cena aqui é muito foda, mano. Então, enfim, o que eu tava falando? Tá falando mesmo, mano? Assim, tanto que essa luta aqui do Broly, ela foi uma luta que causou realmente uma grande destruição. Uma grande destruição. Tanto que todo o cenário de gelo, ele vira um cenário de lava. E isso acontece justamente porque o Broly, ele não tem controle do Ki dele. E por ele não ter o controle do Ki, que ele acaba causando, que ele acaba causando tudo isso. Porque ele não tem controle. E por ele não ter controle, né, ele acaba se descontrolando e acaba soltando uma quantidade de energia muito maior do que ele deveria lançar. Ele só não faz isso de imediato, porque o Broly, por ele não ter controle do Ki, ele também não sabe usar muito bem o Ki. Ou seja, ele não sabe usar uma grande quantidade de energia. Ele só sabe fazer isso de vez em quando, porque ele não tem controle. E como ele não tem controle, ao mesmo tempo que ele não consegue controlar a quantidade de poder que ele solta, ele também não consegue controlar o nível que ele solta. Então, tipo, de vez em quando ele solta um poder baixo, aí depois ele solta um poder muito alto, aí depois ele solta um poder muito baixo, porque ele não sabe controlar. Ele não tem a medida, ele não sabe, ele tá descontrolado. E quando ele tá descontrolado, ele solta qualquer coisa, aí sai qualquer Ki. Aí uma hora ele tá muito protegido, outra hora ele não tá, outra hora o Ki dele tá muito alto, outra hora não tá, porque ele não sabe controlar. Ele tá descontrolado. Ele não tá conseguindo manipular o Ki dele. O Ki dele fica subindo e descendo a qualquer hora. Então também tem isso, mano. Pra medir o poder dele naquela luta. Depois do Vegeta, quem luta contra ele é o Goku. E uma frase que, desculpa, mas foi muito ridícula do Goku é essa. Claro. Então quer dizer que todos... É essa. Então quer dizer que todos os ataques que o Broly fez, por sorte, passaram longe da Terra. Ah, tá bom. Todos os ataques não. Aquele ataque em específico. Novamente, o Broly estava descontrolado. Ou seja, alguns ataques dele tinham poder para destruir a Terra e outros não. Porque, né, ele estava descontrolado, né? Uma hora ele soltava um ataque muito forte e outra um ataque muito fraco. Não era o mesmo nível de poder, porque ele não tinha controle, ele estava descontrolado. Então, né? Mano, novamente, é toda a explicação que eu já dei, mano. É toda a explicação que eu já dei. É muito fácil de entender. Bom, logo depois, durante a luta deles, o Broly segura a perna do Goku e bate a cabeça dele contra o gelo. Então por que será que os olhos do Goku ficaram brancos? Já sei. Por causa da força do Broly. Porque o Broly tem muita força, ele é muito poderoso. Ele tem Ki. O cenário não tem Ki, mas a força do Broly sim. A força do Broly sim. É a mesma coisa que, por exemplo, que você, sei lá, que você... É tipo você levar uma bolada. Se você, sei lá, tipo... Digamos que uma criança, ela chute uma bola em você. Mano, se uma criança chutar uma bola em você, mano, vai doer, só que não vai doer tanto assim. Não vai doer muito. Não vai doer porque a bola em si, ela não machuca tanto assim. Ela machuca. Agora, se for um cara muito poderoso, com uma perna muito forte e tal, e ele vinha e dá um chutão assim e tal, mano, aí tu vai sentir. Aí o golpe vai ser muito mais forte, mesmo sendo o mesmo objeto. Ou seja, o mesmo objeto, ele pode causar um dano diferente de acordo com a força de quem joga aqui em você. Então, o gelo é a mesma coisa. O gelo, ele não machuca tanto assim. Mas, dependendo da força daquele que está te jogando no gelo, aí vai causar dano. Então, o Goku estava sentindo dano porque quem estava jogando ele no gelo que estava jogando ele no gelo... Que estava jogando ele no gelo era o Broly. E o Broly, sim, ele é muito poderoso. Porque ele tem Ki, o gelo não. Então, de novo, também é uma coisa muito fácil de entender. Deve ter tirado uma soneca. Aquilo não machucou ele, né? Machuca. Porque esse sim, amigo, está complicado. E a cada momento a luta escalonava ainda mais. Juro, eu até fico surpreso do quanto resistente é a Terra. E ela não tem colapsado na luta entre eles. E o ápice é quando o Vegeta e o Goku fogem. Eles ficam bastante tempo fora, tentando fazer a fusão que dá errado 2 vezes, e cada uma delas eles precisam de 30 minutos para tentar novamente. Resumindo... Mano, é muito engraçado essa cena, mano.
Eles ficaram 1 hora fora, deixando o Broly e o Freeza lutando pra se matar. Quais as chances do planeta estar inteiro depois disso? E se você... Porque o Freeza é muito resistente. Mano, o Freeza só tava apanhando. O Broly não tava lançando ataques ultra mega poderosos contra o Freeza e tal, que poderiam realmente destruir a Terra. Não, ele só tava batendo. Batendo assim, tal, não sei o que. Mesmo estando descontrolado, não é o suficiente para poder destruir a Terra. Não é, literalmente não é. De novo, o Freeza, ele tava mais servido como escudo do que qualquer outra coisa. E o Freeza, ele é muito resistente. Mano, eu acho que ele é um dos personagens mais resistentes de Dragon Ball. O tanto de Ki que o Freeza coloca no corpo dele, mano, não é brincadeira, mano. Porque, mano, o cara apanha e ainda tá lá inteiro, mano. É impressionante, velho. Você acha que é apenas nos filmes que isso acontece? Não, isso também tem muito no anime e no mangá. Até o final da saga Piccolo, a regra era clara. Só quem tem poder igual ou superior a você pode te ferir. Não, isso não é verdade. Isso é verdade. Tipo, isso é verdade no momento de que, tipo, se você tem mais poder, você consegue realmente machucar melhor aquela pessoa. Mas isso não é uma regra, porque depende do contexto. Porque se você estiver no contexto de que, tipo, tá, beleza, aquele cara é mais forte. Mas e se aquele cara forte diminuir o Ki dele a ponto de ficar em um nível igual a mim? Aí eu consigo machucar ele. Que foi o que aconteceu, né, com o Vegeta quando o Kuririn matou ele, né, para poder depois ser curado pelo Dendê e tal e tudo mais. Então, mano, tudo aquilo que eu falei. Tudo depende da manipulação do Ki, do quanto de Ki você concentra. Mas é óbvio, né, que se o personagem tiver mais Ki que você, se ele conseguir concentrar muito mais Ki do que você, aí realmente a coisa vai ser mais complicada. Então tudo depende do contexto. Goku tinha um poder por volta, naquela época, de 300 a 400. Ele poderia ser ferido por ataques do Piccolo. As balas de revólver simplesmente batiam e caíam no chão. Vemos isso logo no início, quando alguns bandidos atiram nele e as balas ricocheteiam. Ok, isso fazia sentido. Corpo endurecido, por treinamento, resistência proporcional à força, daí... Sim, pois também faz parte, só que, de novo, o principal realmente era por causa da manipulação do Ki. Tudo isso, novamente, conta também. Beleza, mas aqui temos o primeiro erro que abriria caminho para tudo. No capítulo 239 do mangá, o Hajirobe corta a cauda do Vegeta na transformação de Ozaru. O Ozaru tem um poder acima de 180 mil. Já que o Vegeta padrão era de 18 mil e o poder se multiplica, com esse nível ele poderia acabar destruindo a Terra com um soco. Mesmo assim... Poderia se ele quisesse. Se ele quisesse, se ele juntasse uma quantidade muito grande de energia, sei lá, no punho dele e tal, e fizesse, sei lá, soltasse um ataque e tal. Porque eu acho que o punho dele em si não faria isso. Eu acho que um ataque que ele pudesse causar, concentrando o Ki dele e tudo mais, né, no exemplo lá que eu falei lá do cara de Ru, aí com certeza ele poderia. Só que não queria fazer aquilo, né? Ele queria acabar com o Goku. Aí depois de acabar com o Goku, aí sim que ele queria destruir a Terra, porque ele queria humilhar o Goku, porque o Goku humilhou ele. E o Vegeta é muito curioso. Então, tipo, pro Vegeta, o mais importante não era destruir a Terra, o mais importante era matar o Goku, era humilhar o Goku. Era mostrar pro Goku que, Goku, eu sou melhor que você, eu sou guerreiro de elite, eu sou muito melhor e não sei o quê. Porque o Vegeta é curioso, mano. O Vegeta é assim. O Vegeta ele foi humilhado pelo Goku. Então, tipo, mano, imagina só, um cara de elite sendo humilhado por um cara de classe baixa. Mano, pra ele aquilo lá era humilhante, mano. Ele não podia permitir. O Hajirobe, que tinha um poder estimado em apenas 900 a 1000. Olha essa diferença. Corta a cauda dele com uma simples espada. Você falou certo, amigo. Ele cortou a cauda. Ele não enfrentou o Vegeta em si. Ele cortou a cauda. E, tipo, o que cortou a cauda não foi ele em si. Foi a espada. Não foi, tipo, ele utilizando um poder muito poderoso, uma rajada de Ki, não sei o que. Não, foi a espada. A espada que cortou. O rabo é uma coisa. O personagem em si, o poder do personagem em si é outra coisa. É aquilo, tipo, o personagem tem uma resistência muito grande. A cauda não. A cauda depende, tipo, eu não sei se tem como concentrar o Ki na cauda para fazer com que a cauda tenha uma resistência muito grande. Isso eu não sei. Até onde eu sei, pelo menos, eu julgo que sim. Até porque a cauda faz parte do corpo, né? Se ela faz parte do corpo, né? Então, né? Teoricamente, ela também tem Ki. Mas, de novo, tudo depende da quantidade de Ki que o usuário está utilizando. O Vegeta, nesse momento, ele estava distraído. Então, não tinha por que ele ficar colocando muito Ki na cauda. Para a cauda ficar muito resistente, ficar muito dura. Enfim, vocês entenderam, né? Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Se a resistência fosse proporcional, a espada teria que ser mais forte do que um... Mas ela não é. Ela não é, como eu já falei, a resistência, ela depende unicamente do quanto de Ki que está indo para aquele lugar, né? Para a parte do corpo. Tanto que isso também é uma coisa importante de poder destacar, né? A resistência, ela não vai pro corpo inteiro.
ela vai para partes específicas do corpo. Ou seja, se você quiser, sei lá, deixar só o seu abdômen muito trincado, por exemplo, aí beleza, aí você concentra um monte de ki naquela parte, aí somente aquela parte em específica vai ficar trincada, ela vai ficar realmente bem dura. Mas isso não quer dizer que se você levar, sei lá, um tiro aqui, por exemplo, que não vai doer. Não, aqui pode doer, porque a minha resistência, o meu ki está aqui, no meu abdômen, não está aqui no peito. Então, né, também tem isso aí também, né? Então, tipo, o personagem, ele ainda tem que escolher para qual parte do corpo ele vai querer enviar o ki para poder deixar aquela parte bem resistente. Então também depende disso. Planeta para sequer arranhar o Vegeta na forma de Ozaru. Mas o que essa espada realmente cortou foi a lógica daquele momento. Os níveis de poder, eles vão de 5, como naquele fazendeiro no início do Z, 18 mil do Vegeta no início, depois 40 mil, 1 milhão. Sim, porque eles são variáveis, é aquilo que eu falei. Eu acho que o seu problema é que você acha que eles são fixos. Eu acho que esse é o teu problema. O teu problema é que você acha que como o poder é fixo, então ele é só aquela quantidade específica, então tem que ser naquela quantidade, não sei o que. E não é assim, mano. Não é assim. Novamente, mano. Que em Dragon Ball é ultra megamente variável. A Aura já mostrou isso 1 bilhão de vezes. 1 bilhão de vezes, mano. O próprio Scouter é um grande exemplo disso. O Scouter, ele mostrou um personagem com um poder, aí depois eles mostraram de novo lá e tal, e o personagem tinha um outro poder. O próprio Goku, por exemplo, mano, o Goku quando ele chega na Meki, os caras vão medir o poder dele, e o Goku ele tem um poder bem baixo. Aí quando ele luta e tal, e quando os caras vão reanalisar, aí eles percebem que, mano, o poder dele aumentou, do nada. E aí, né, o que os personagens falam? Mano, o Goku ele tá diminuindo e aumentando o ki dele. Porque é assim que se faz em Dragon Ball. Você aumenta o seu ki e diminui. Você vai aumentando, diminuindo. Por isso que eu falo, não é uma coisa fixa, é uma coisa variável. Então, 120 milhões, no Freeza 100%. O Super Saiyajin 3, pelo menos 400 vezes mais forte que a forma base do Goku. E depois esses números deixam de ser dados e só dizem muito mais forte. E a cada salto, a resistência deveria aumentar na mesma... Mas de novo, eu acho que tudo isso você consegue entender perfeitamente bem quando você entende o conceito de Ki. O problema é que, novamente, a maioria das pessoas não entendem o que é o conceito de Ki em Dragon Ball. Porque eles só pensam em força. E quando você pensa só em força e tal, você não entende Dragon Ball, mano. Simplesmente assim, você não entende. Uma proporção, mas isso não aconteceu. Na saga dos androides, por exemplo, o céu perfeito varia muito o nível de poder dele. Para alguns... Sim, você falou, sabe, varia, mas tipo, quando você fala varia, você fala na questão de, ele pode ter tanto isso, tanto aquilo, não sei o quê, só que a variação não é nesse sentido. A variação é de que, tipo, ele pode ter, ele tem uma quantidade fixa até onde ele pode aumentar o poder dele. Só que não quer dizer que ele só vai ficar naquela quantidade. Não, ele pode tanto ir daqui até aqui e voltar pra cá na mesma hora. Ele pode, é variável, é totalmente variável. Ele vai pra cá, aumentando, diminuindo. Assim que funciona, mano. Assim que funciona. Ele estava com mais de 10 milhões de poder naquela hora. Mas um soco do Gohan, ele é ferido. Em Dragon Ball, o nível... Sim, porque o soco do Gohan, ele pode ter muito mais poder e também tem que ver o nível que o Cell estava colocando em uma parte do corpo específico dele que pudesse ter. Porque o personagem ter aquele nível de poder é uma coisa. A parte específica do corpo dele, que foi acertada pelo corpo do Gohan, aquela parte específica não tem aquele nível de resistência. Não tem. Aquilo é o nível de poder do usuário como um todo. O usuário como um todo é uma coisa. Uma parte específica do corpo do personagem é outra coisa. Não quer dizer que, tipo, ele tinha 10 bilhões de poder de luta. Então quer dizer que a resistência dele é de 10 bilhões. Não quer dizer que a resistência é 10 bilhões. O poder é 10 bilhões. Poder e resistência são duas coisas diferentes. A resistência, ela é dividida. Não é uma coisa fixa que vai para uma única parte do corpo. É dividida. Ela vai dividindo, aí uma parte vai mais para o peito, outra vai mais para o braço, outra vai mais para uma parte específica, não sei o quê. Tipo, por exemplo, aquela cena lá, onde o Freeza, ele acerta aquele raio na cabeça do Goku. Aí o Goku ele vai lá e ele vai assim, ó. Assim e tal, e ele consegue resistir. Mano, naquele momento, ele colocou toda a resistência dele pra cabeça. Porque ele sabia que ele iria ser atingido na cabeça. Por isso que a cabeça dele fica totalmente dura. E ele não sente quase nada por aquele ataque. Porque a maioria do ki dele foi para o Goku, ele concentrou todo o ki dele para aquela parte específica. Se o Freeza tivesse acertado, sei lá, o braço dele, por exemplo, aí o braço teria levado um dano muito maior. Porque boa parte da resistência foi para a cabeça naquele momento. Por isso que eu digo, tudo depende do contexto da luta. Porque dependendo do contexto, o nível de resistência pode mudar. O poder é medido de 100 a 50 vezes mais forte que a forma base do personagem. Por isso muitos acreditam que o Gohan estava com mais de 5 bilhões de poder naquele momento.
mas o Cell também era extremamente... Mano, depende. Tipo, é o Gohan ou o ataque que o Gohan soltou. Porque, mano, esse Kamehameha, ele claramente tem um poder muito maior do que o próprio Gohan. Claramente, tipo, sabe? Não tem nem o que discutir. Ele tem um poder muito maior do que o do Gohan. Porque o Gohan em si, ele não era mais forte que o Cell. Ele não era, tá? Não era. Mas o Kamehameha que ele soltou, esse sim tinha um ataque muito maior do que o do Cell. Muito maior. Então, novamente, tem aquela diferença. O poder do personagem, o tanto de ki que o personagem tem e a quantidade de ki que ele utiliza num ataque. O ataque sempre costuma ter muito mais ki do que o próprio personagem em si. Isso é uma coisa também que é sempre bom entender. Novamente, um grande exemplo disso é o Kariki Hu que o Vegeta solta lá na Saga Cell. Se você for olhar os números, você vai perceber que o Vegeta, na forma base, ele tem um poder específico. Só que quando ele tá no poder máximo e solta o Kariki Hu, mano, aquele nível, ele sobe e vai para um outro nível. É muito mais poderoso. Então, de novo, né, tem que aprender a diferenciar o poder base do cara e o poder que ele está soltando, o ataque que ele está soltando. O ataque sempre costuma ser muito mais poderoso do que o poder base do personagem. Realmente poderoso naquele momento. E não apenas isso, o Gohan derrota ele. Foi épico, com certeza. Mas isso prova que a resistência não existe mais. Só com... Não, existe. Existe, só que você tem que entender ela, né? Você tem que entender. O problema é que você não entendeu como é que funciona a existência de Dragon Ball, né? Isso é o problema. Conveniência para o personagem ganhar. E os números de poder se perdem em lógica em alguns momentos da história. Mas para você, sabe de mais algum momento em que isso acabou não fazendo sentido em Dragon Ball? Novamente, isso não mudou o fato de ser... Eu sei de algumas, mas de novo, tá? Não vou ficar citando aqui, mano, porque eu teria que pensar também em alguns momentos em específicos e tal, e nossa, eu tô com tanta preguiça, e também de novo, eu não gosto de ficar falando sobre isso, mano. Então, né, também deixa quieto, mano. Mas se você conhece algum aí, tá, e quiser deixar nos comentários, tá? Quem sabe não é fácil, né? Porque, mano, se tem alguns que não faz sentido, obviamente que faz. Só que eu acho que esse daqui que ele usou, mano, são facilmente explicados simplesmente com, mano, é assim que funciona o King Dragon Ball. É simples assim. Se você entende como é que funciona o King Dragon Ball, você consegue entender você consegue entender todas essas cenas. O problema é que aquele claramente não entende como é que funciona o King Dragon Ball. Anime maravilhoso e eu amar demais essa obra. Comenta aqui se você acha que isso é ou não um problema. Se inscreva no canal, deixa o like e ative as notificações. Então é isso, valeu. Até o próximo vídeo. Beleza, meu querido? Muito obrigado aí, tá? Valeu mesmo. Nenhum anime vai conseguir. Ó, esse aqui também parece legal, mano. Então é isso aí, tá? Vídeo maravilhoso aqui, tá? Gostei muito do vídeo, tá? O vídeo do nosso amigo, o vídeo Tudo é Mais. Gostei pra caramba mesmo. De novo, tá? Eu acho que aqui ele só não entendeu realmente como é que funciona o King Dragon Ball. Mas aqui tá a explicação e eu espero, né? Eu espero que ele tenha entendido, ou você tenha entendido e tal, e tudo mais. Mas se você ainda tiver alguma dúvida e tudo mais, e sei lá, se eu souber alguma explicação e tal, eu posso explicar nos comentários, não tem problema. Mas, de modo geral, essa basicamente é a explicação. É assim que funciona basicamente o nível de poder de Dragon Ball. E é claro, né, que tem, sim, alguns outros momentos e tal, que realmente não faz sentido e tudo mais. Só que eu acho que esses momentos aqui que ele citou especificamente, não é questão de não fazer sentido. Eu acho que é só realmente ele que acabou não entendendo direito. Mas sei lá, né, não sei se depois desse vídeo ele vai entender, ou você vai procurar entender melhor e tal. Mas, de modo geral, é isso. Novamente, espero que tenham gostado. É isso, muito obrigado. O falou e fui. Thanos dançando.